conhecer o nosso Senhor Jesus. E não só o Jesus de olharmos, de conhecermos as histórias, mas de termos um relacionamento com Ele. Conhecer intimamente Jesus. E aí Deus me levou ao versículo de 2 Coríntios 5, 16, 17. Quem quiser acompanhar conosco, está aqui atrás, que diz assim: assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é interessante que o versículo 17 nós podemos entender de uma forma, mas eu creio que ele está diretamente relacionado ao versículo 16. Que para sermos nova criatura, nós precisamos conhecê-lo. E é interessante que esses dois assuntos que estão ligados, e toda a transformação experimentada pelo crente, vem da função de nós conhecermos. Conhecermos Jesus Cristo. E é interessante que Paulo ele menciona dois níveis de conhecimentos diferentes aqui. O que a palavra diz? E assim daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. O conhecimento, um dos conhecimentos, dos níveis de conhecimento que Paulo nos traz para nós é nós conhecermos pela carne. Segundo a carne, segundo o nível e a dimensão natural. Aquele que traz a percepção das coisas, aquele que traz os sentimentos, aquilo que nós sentimos, vemos, ouvimos, experimentamos. Mas nós não temos Jesus aqui conosco. Temos? Não. Em carne. Mas ele nasceu. Ele veio com uma missão. E nós podemos entender Jesus dessa forma. Nós podemos conhecer Jesus no âmbito natural, segundo a carne. E o segundo conhecimento, Paulo diz, de outro modo, não como o anterior, não sendo aquele, mas diferente. E a palavra de Deus em outras passagens nos remete ao quê? Conhecermos de forma espiritual. Um conhecimento sobrenatural. Uma revelação daquilo que Jesus é. Que Jesus é o Cristo. Uma revelação de quem Cristo é para nós. Ou nós podemos conhecer Jesus, o Cristo, de forma natural, ou nós podemos conhecê-lo de forma espiritual. E é interessante que o primeiro conhecimento, de forma segundo a carne, podemos citar dessa forma. Em primeiro lugar, o conhecimento sem transformação. Nós podemos conhecer muitas coisas, mas não sermos transformados pelo conhecimento daquilo. Muitas pessoas conheceram Jesus de perto. Muitas pessoas caminharam com Jesus. Viram Jesus nascer. Jesus no seu ministério, como o pastor Wolf mencionou, fez tantas coisas no meio do seu povo. Muitas pessoas tiveram vislumbre de conversar com ele, de estar com ele, nesses 3 anos. Mas nunca experimentaram o poder transformador de quem Cristo era para eles. Um exemplo claro disso, quem que é? Judas Iscariotes. Quem em sã consciência, depois do que a gente lê a Bíblia, colocaria esse cara como que cuidasse das finanças do ministério de Jesus? Um homem que, aos relatos da Bíblia, se fosse só essa traição, eu imagino que não seria tão complicado como Pedro, que negou 3 vezes Jesus. Mas a palavra diz que mesmo caminhando com Cristo, João 12 menciona isso, que
ele era um homem que roubava. Era um homem que metia a mão nas finanças para ter a sua parcela. E a gente vê que é um homem que não foi transformado. Estava com Jesus, mas não conhecia o Jesus que tinha o poder. Alguém que pode chegar a conhecer muita coisa sobre Cristo, sem nunca ter conhecido Cristo. Você pode conhecer muita coisa sobre Jesus ou Cristo, aquele que salva. Olha que legal esse cara é fantástico. Agora, você pode nunca ter conhecido o Cristo. Porque para isso, você precisa experimentar o poder de Deus que vem através dele. Muitas pessoas, até na igreja, estão cheias de religiosidade e acham que isso vai transformar a vida delas, vai fazer com que elas sejam boas. Muitos foram ensinados na igreja a serem o quê? Bons cristãos. Para você ser um bom cristão, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e cuide com isso você não pode fazer. Olha, isso daqui é pecado. Muitas pessoas criaram dentro dessa religiosidade, onde que se impõe uma estrutura cristã, pela qual ninguém consegue caminhar nela. Não há possibilidade, sem que você conheça o Cristo, de poder ser um bom cristão. São sempre as mesmas essas pessoas. Nada muda, as evidências não mostram o contrário. Não tomam uma posição firme naquilo que Cristo realmente, que eles dizem que é ou não. E quando Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, ele falou acerca de algumas pessoas como essas. Falou dessas pessoas, dizendo assim, elas estão sempre aprendendo, sempre querendo conhecer mais. Como é que é esse ministério? Como é que é aquilo? O que Jesus fez? O que é aquilo? O que Moisés estava dizendo? E jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que conversaram, mas não tiveram transformação. E dentro dessas pessoas tem um grupo ainda que às vezes me constrange a dizer que, cresceu com ele. Que eu diria que são os irmãos de Jesus. Esse é um outro exemplo de conhecimento sem transformação. É o conhecimento segundo a carne, que Paulo estava descrevendo. Pode ser visto até nos irmãos de Jesus. Muitos de nós temos dificuldade de enxergar algumas coisas, principalmente o meio católico, que fala a respeito de Maria, que Maria é virgem. Nós dizemos que Maria, ela teve a concepção virginal. Tanto que a Bíblia ainda diz que, em Mateus 1 diz, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu sua mulher, a Maria, e não a conheceu até que deu à luz ao filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Até que se cumprisse o projeto de Deus na vida de Maria, a virgem que concebeu Jesus. José não conheceu, não teve relacionamento íntimo com ela, mas a recebeu por causa do ministério que Deus colocou. E nós vemos aqui, ainda que depois, Marcos diz, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? A palavra nos mostra de que Jesus tinha irmãos. Pessoas que cresceram com ele. Pessoas que brincaram com ele. Pessoas
que viram crescer, trabalharam, ajudaram os pais, estavam todos juntos. E mesmo assim, não acreditaram nele. Nós não temos o nome das irmãs, mas é interessante que João 7, 3-5 diz assim: disseram-lhe, pois, os seus irmãos: saia daqui, vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui às vezes eu vejo um certo sarcasmo da parte dos irmãos. Se você não é bom, por que você não vai? Vai onde é que tem multidão, mostra o que tem que fazer. E a Bíblia diz que eles não acreditavam, mesmo assim eles não acreditavam em Jesus. Pessoas íntimas de Cristo, pessoas íntimas de Jesus, mas eles conheciam Jesus, não o Cristo. Não tiveram a experiência de Cristo na vida deles. A ponto de que em algum momento eles até chamaram ele de louco, fora de si, como está em Marcos. E foram para casa e afluíram outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. O ministério de Jesus estava aflorando, crescendo. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Versículo 31. Chegaram então os seus irmãos à sua mãe, e estando fora mandaram-o chamar. Vamos tirar esse Jesus, porque eu acho que ele não está entendendo o que ele está fazendo da vida. Quando nós temos o conhecimento de Jesus no mundo natural, o entendimento de Jesus quem é no mundo segundo a carne, nós vamos agir igual aos irmãos. Algumas pessoas que conhecem Jesus, olha que legal esse ministério, mas não experimentaram. Irmãos que cresceram, mas não conheceram o Cristo. Quem realmente Jesus era. Eu imagino que pessoas como os irmãos, família, pudessem conhecer e identificar como sendo o Cristo, o nosso Senhor. Pessoas que têm um conhecimento da Bíblia, pessoas que vêm ao culto, assistir ouvir mensagens. Olha que legal a mensagem. Mas será que essas pessoas têm um relacionamento com Cristo? Um momento de colocar um marco em suas vidas e falar: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer esse Cristo que salva vidas. Eu quero conhecer esse Cristo que trabalha as minhas emoções. Eu quero conhecer o Cristo que trata o meu caráter. E olha que quando você abre para Cristo fazer isso, Ele não economiza força para trabalhar com você. Literalmente, Ele pega o pão, a massa do pão, e amassa, para que Ele possa ser um pão que vai ser sustento para as pessoas. Que através de você Deus possa florescer na sua vida. Dois grupos que conheciam, mas não foram transformados por Ele. E temos o terceiro grupo. E esse terceiro grupo, eu quero fazer parte. Que é a transformação por um novo conhecimento. É o conhecimento seguido de transformação. É um conhecimento que sai meramente do âmbito intelectual e você entra no âmbito espiritual. É onde Jesus se revela como Cristo para a sua vida. E dessa forma, drasticamente, a sua vida muda. O verdadeiro conhecimento de Cristo
só é atingido pela revelação dele, pela nossa busca de querer conhecer. Não é transmitido segundo a carne, mas é transmitido segundo o Espírito. A revelação do Espírito. O próprio Jesus afirmou isso para quem? Pedro. Mateus 16 diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse-lhes: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Não só Pedro, Paulo, quando Jesus se revelou a Paulo, com tudo aquilo que aconteceu nas suas emoções, ele não conseguia entender todo esse contato que ele teve com Jesus, ele teve que ajeitar tudo na sua cabeça, tudo que ele foi ensinado até aquele momento, para compreender. E isso fez com que ele tivesse uma guinada, uma transformação. O aceitar no reino, no sangue é imediato, mas o processo de conhecer a Cristo, ele é gradativo. O conhecer ele é um processo, não é imediato. Por isso que muitos, quando entregam a sua vida, sabem que aquilo é tudo novo, é tudo maravilhoso, mas eles precisam compreender, eles precisam ser ensinados a revelação de Deus, a buscar, a conhecer a Jesus. Sem a revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer dentro da igreja, receber uma formação religiosa, até saber um pouco de Jesus. Você pode saber, mas mesmo assim, você não tem essa transformação. E desse grupo, eu quero citar Tiago, mas Tiago não dos discípulos, mas Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, o irmão do Senhor, como é descrito em Gálatas, é um exemplo disso. Tantos irmãos, agora Tiago estava com Jesus. Teve uma revelação com Jesus ressurreto. Teve um momento em que ele presenciou Jesus ressurreto. A morte, algo deu uma virada em Tiago. E ele compreendeu aquilo que Jesus era. Antes um dos irmãos que caçoava, falava assim: é louco esse cara. Isso aí não vai dar nada. Chegou um momento que Tiago teve uma experiência com Jesus. Com Jesus ressurreto. Ele olhou para dentro de si e disse: opa, o que eu estava fazendo com minha vida? Coríntios fala, depois foi visto por Tiago na sua ressurreição, depois por todos os apóstolos. Teve um momento na vida de Tiago, um Tiago cínico que provocava Jesus, que quis prender, que não cria nele, como diz a palavra, que os irmãos não criam nele, mudou completamente. Não mudou pelo conhecimento, segundo a carne que Paulo diz, mas segundo o Espírito. Não há nada que nós possamos ser transformados pela carne. É apenas o reconhecimento do âmbito à nossa volta. Agora, para discernirmos as coisas que são eternas, é só através do Espírito. E Deus levantou Tiago como uma das colunas da igreja. E isso é mencionado em Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, que é o irmão
de Jesus, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Paulo ainda declara, ele é um dos colunas, junto com Pedro e junto com João. Havia uma transformação nesses grupos. Pessoas quiseram a transformação, tiveram a experiência de Jesus. Tiago ganhou com isso muito respeito, em meio até aos apóstolos. E é interessante que na crucificação de Jesus, você não ouve falar da família. Você ouve falar da mãe. E ele pede para João cuidar da mãe. Um dos discípulos. E quando Jesus ressurreto aparece para Tiago, muda. Muda os discípulos também. Eles são transformados. Mas o que eu vejo muitas vezes é que existem pessoas que querem, experimentaram, mas estagnaram na sua vida. A transformação é gradativa, é um processo. Quando nós aceitamos, estamos embalados, estamos empolgados. Sim, Jesus, eu quero, e busca, e ora, e lê, faz devocional, né, procura conhecer. E em algum momento da vida, a coisa parece que não vai mais, não anda mais. Saiba que isso é um processo constante. E esse é o desafio para nós 2022. De nós não estagnarmos na vida cristã. Em muitos momentos, até eu me deparei, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo? Apenas estando ou apenas existindo? Sendo que Deus tem mais para nós. Só que o mais depende do quanto nós buscamos, do quanto nós pedimos, do quanto nós nos esmeramos, do quanto nós queremos nos aproximar de Jesus, para que Ele nos transforme a cada dia. Provérbios 4 ainda diz, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu, com as caminhadas e acampamento, tem muitos que já foram comigo. É legal quando você está em cima do morro, você vê, vamos esperar o sol nascer. Aí você já 5 horas lá de cima, você já vê aquela luz, né, devagarzinho no horizonte. Mas você só vê a luz, você não vê o sol. E passa-se meia hora, 1h30, vai clareando. E o sol ainda não apareceu. E de repente o sol vai aparecendo. Vai se revelando o dia que Deus tem preparado. E a vida cristã é isso. Cada vez mais esperar no Senhor. Estar em Jesus. Desfrutar daquele momento sabendo que mais vai ser revelado. Mais vai ser aberto o véu para você. Desfrutar de Jesus. Não é desfrutar a comunhão dos irmãos, não é desfrutar de Jesus. É conhecer Jesus. A gente tem muitas metas durante o ano. Às vezes eu peço que eu gostaria muito que você deixasse de lado essas metas e colocasse uma meta. Esse ano eu vou conhecer mais Jesus. E quando nós conhecemos mais Jesus, as outras metas que você deixou como secundárias, elas vão se cumprindo. Porque Jesus, Ele faz o efeito nas nossas vidas. É a presença de Jesus que transforma o nosso caráter. Não adianta nós tentarmos nos esforçar para ser melhor, para ajustar o nosso caráter. Deixa Jesus fazer isso. Deixa Jesus, o Cristo, fazer isso. A busca pelo conhecimento espiritual,
Porque as coisas são reveladas no espiritual. O Apocalipse, ele é conhecido como revelação. Em inglês, ele se dá como revelação. Significa tirar o véu, para que nós possamos conhecer as coisas espirituais de Deus. 1 Coríntios 2 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não adianta conhecimento segundo a carne, porque você não vai compreender, porque para eles é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pode estar o caos à sua volta, mas se Deus tem uma promessa para você, é Deus revelando. E se você não se apegar a essa promessa, você vai achar que tudo isso é loucura, porque você está tentando discernir segundo a carne. Somente a ação do Espírito Santo em nossas vidas pode penetrar essas dimensões de entendimento. Não há como. 2 Coríntios 3 diz: mas o entendimento lhes foi endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre os corações deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Conhecendo a Cristo, o Senhor, cai o véu do coração. Deus começa a se revelar. Deus começa a declarar aquelas palavras que Paulo fala que elas são inefáveis. Não há como pronunciá-las de tão belo que elas são. Nós não podemos parar e estagnar. 2022, um ano em que nós deixaremos o processo progressivo de Jesus, na nossa busca por Ele, ser intensa. Como está em Oséias, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Conhecer é um ato progressivo. Veja o que Paulo escreveu e declarou, depois de anos de comunhão íntima com Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, para que possa ganhar a Cristo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para ver se de alguma forma consiga chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo que fui alcançado por Cristo Jesus. Se pararmos de avançar, nós não vamos alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. Você não vai alcançar o propósito de Deus. É um ano 2022 que eu desafio a todos nós a, se você lê um capítulo, leia 2. Se você ora 5 minutos, ore 10. Tenha esse tempo, busque mais o Senhor, busque conhecer o Cristo que te salvou. Não que fique só na letra, mas que fique no rema. Que haja a transformação na sua vida. E para finalizar, Colossenses 2, 2 e 3 diz: para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos na plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos, repita comigo, todos os tesouros
da sabedoria e da ciência.